Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos novamente em família o Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. Jesus nos ensina que aquilo que Deus dá para nós precisa ser santificado. Nós somos instrumentos de Deus. Nós aprendemos como os discípulos de Jesus, nós aprendemos com o Mestre para podermos sempre estar exercitando passo a passo este conhecimento de caminharmos em suas pegadas, caminhar no conhecimento de Jesus, naquilo que ele ensinou e naquilo que ele disse. O que Jesus ensina para nós? Que aquilo que você é chamado vocacionalmente a viver na tua vida deve sempre estar trazendo como centralidade a presença de Deus. Quem te chama, como a mim, a todos nós, em todas as vocações, é Deus. Ele toma a primeira iniciativa. Então, quando Deus nos chama, não é para falarmos de nós, para vivermos pensando em nós. Isso nos empobrece. Nós temos que viver para o outro. Esse é o sentido a qual Deus nos criou. Então, quando Deus nos convida a estarmos exercitando o seu poder, o seu espírito, a sua vida eterna em nós, é para o colocarmos em primeiro lugar. Por isso, nós vamos ser instrumentos de Deus para atrair as pessoas para Deus. Então, é o próprio Senhor que, por meio de nós, nos impulsiona a essa caminhada missionária. E aqui Jesus fala do tempo em que ele observa que Deus deu um poder muito grande aos homens da época de Jesus. Como diz o Evangelho, infelizmente, esse poder foi desvirtuado, foi colocado e pensado de maneira diferente. Por quê? Porque quando Jesus diz que esses homens que devem interpretar a palavra de Deus à luz da presença de Deus, é para dizer Deus em primeiro lugar. Então Jesus fala: ai de vós que diz que primeiro deve se jurar pelo ouro e não pelo templo. E aí Jesus pergunta e diz: insensatos,
o que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Escutem, Jesus está dizendo que o templo é mais importante porque santifica o ouro. E não o inverso. A mesma coisa da oferta sobre o altar. O que santifica a oferta é o altar. Então não podemos dizer que o que vale mais é a oferta. O que vale mais é o ouro do templo. Mas aquilo que está em primeiro lugar, o templo, o altar, o céu, a primazia, Deus em primeiro lugar. Por isso nós somos convidados a essa realidade. Isso trazendo para o nosso cotidiano significa tudo que nós recebemos deve ser ofertado a Deus, principalmente na oração matutina, na oração primeira da manhã. Senhor, entrego, oferto a Ti a minha vida, a minha caminhada nesse dia, os projetos, tudo aquilo que vai acontecer. E assim não só amanhã, mas à tarde, à noite e por completo toda a nossa existência. Que o façamos assim, que sejamos essa oferenda na oferenda eterna, que é o próprio Jesus, para que assim possamos também ser santificados. Que Deus abençoe a você e toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita abundância, muita graça para todos nós.